a primeira coisa, o James Webb foi um telescópio que foi feito para atuar no infravermelho, e isso tem uma explicação muito interessante. Lembra que a gente falou que o universo está se expandindo de forma acelerada? Então, isso quer dizer o quê? Que as coisas que estão muito distantes, elas estão se movendo. Quando elas se movem, na física, né, e no que a gente estuda, ela vai para a parte vermelha do espectro. Então, uma galáxia que está muito longe, uma galáxia que está aqui perto, ela é branquinha quando você observa, depois ela vai ficando laranja, e uma galáxia muito distante, ela está avermelhada. Por que ela está avermelhada? Porque ela está numa posição do universo aonde está muito acelerado. Então, está acelerado, ela está indo para a parte vermelha. Isso aí é muito explicado pelo efeito, a gente chama de efeito Doppler, que é o lance da sirene passando, né? Então, a sirene passa. Esse onda, ela vai ficando, é a onda sendo esticada. Vai ficando para o vermelho. Por isso que o James Webb foi feito para atuar no infravermelho. Porque o objetivo dos astrônomos era detectar galáxias num período... Lembra que eu falei que teve a Era das Trevas? Logo depois da Era das Trevas, teve um negócio chamado período da reionização do universo. Que é quando o universo começou a acender, a brilhar de novo. O objetivo do James Webb é tentar chegar ao máximo nesse período da reionização. Quando que ele aconteceu, tem uma data específica, X milhões, a gente não sabe. Então o James Webb tá indo aí. Hoje, considerando o modelo do Big Bang, o James Webb ele chegou na galáxia mais distante que ele observou, ela está 390 milhões de anos depois do Big Bang. Esse é o ponto que a gente está hoje. Logo que ele foi lançado, teve desculpa, falou, aqui é a galáxia mais distante, 200 e tal, mas essas coisas foram revisadas. O Hubble, ele tinha chegado a 400. O James Webb foi um pouquinho além já. A ideia dos astrônomos é que o James Webb chegue a 200 milhões de anos após o Big Bang. À medida que ele vai evoluindo, os métodos vão avançando, que ele consiga chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Essas galáxias aí, elas estão o quê? A 13 ponto... Se a gente considerar 13.7, né? Elas estão ali a 13.4, né? Bilhões de anos. Só que aí tem uma coisa muito importante. Os astrônomos, eles... Dificilmente você vai ver um astrônomo falar que tal coisa está a tantos bilhões de anos-luz de distância. Eles não usam isso. Eles usam por quê? Porque para o astrofísico, para o astrônomo, o universo está expandindo. Então você não tem a data aqui, você tem que considerar a expansão do universo. Para isso a gente usa uma letrinha para determinar a distância das coisas, que chama-se Z. Z é o desvio para o vermelho. Lembra que eu falei que a galáxia ela vai para o vermelho? A gente consegue medir esse desvio. Ou seja, se a galáxia não tivesse desviada, o espectro dela era para estar num lugar. Quando a gente mede e vê o espectro dela em outro, esse desvio aqui no espectro é isso que eles usam para medir distância. Então a distância ela não é... A gente fala, né? 13 ponto tantos bilhões de anos-luz e tal, mas o astrônomo, mesmo você pegar qualquer artigo científico de astronomia, você não vai ver essa medida. Você vai ver a galáxia, essa que eu falei no começo, que foi descoberta, ela está em Z igual a 11. Z igual a 11 coloca ela 2 bilhões de anos depois do início do universo. É muito perto do início do universo. Só que a gente tem Z13 já, Z14, que são essas aí a 390 milhões. Então o James Webb está observando essa faixa aí. E a luz dessa galáxia demorou 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Essa que é o que a gente diz. Entendeu? Viajando na velocidade da luz. Nossa.